Sexto ano, vamos dar continuidade aqui. Semana passada eu mandei para vocês algumas informações sobre produtores, consumidores e decompositores, né? E para título de mais conhecimento, eu vou mandar para vocês hoje mais informações sobre o assunto, porque aí a gente aproveita e explica um pouco das teias e cadeias alimentares. Quando a gente fala de teias e cadeias alimentares, na verdade nós estamos falando de sequência alimentar, né? Como eu vou dar o exemplo e explicar um pouco mais aqui na frente para vocês, tá? Antes de chegar nas teias e cadeias, eu queria explicar mais uma vez para vocês entenderem o que são os produtores, consumidores e decompositores. Os produtores são aqueles organismos que a gente fala de autótrofo, ou seja, ele produz o seu próprio alimento. Mas quando eu digo que ele produz o seu próprio alimento, ele usa de mecanismos, né, para poder produzir a glicose. Então, como é que ele faz isso? Quem são os produtores? Os produtores são as algas, as plantas principalmente e algumas cianobactérias. Eu pus aqui para vocês o exemplo das plantas. Como que elas fazem isso? Elas vão tirar água e sais minerais do solo pelas raízes, né, e os nutrientes, através de vasos condutores dentro do próprio organismo dela. Ela vai fazer essa água chegar até as folhas. As folhas vão absorver o gás carbônico da atmosfera. Essa luz solar vai ativar a clorofila presente nas folhas coloridas das plantas, né? Geralmente as plantas são verdes, né? De folhas verdes, mas pode ter outra coloração. Então, geralmente a gente atribui a clorofila ao pigmento verde das plantas. A luz solar desencadeia esse processo, fazendo então a produção de glicose, que é o alimento propriamente dito, e gás oxigênio. Esse gás oxigênio vai ser liberado para a atmosfera, utilizado pelos animais na sua respiração e até mesmo pelas próprias plantas também no seu processo de respiração. A glicose, a planta utiliza uma parte no seu crescimento, né, na sua manutenção do organismo, e também ela armazena. Essa parte que ela armazena, depois nós que somos os consumidores e os outros animais, vamos nos alimentar dessas plantas, né, para poder nos manter vivos, para adquirir a energia de que a gente precisa para sobreviver, porque o combustível para que a gente consiga fazer as nossas atividades é o alimento, né? Toda máquina precisa de um combustível para funcionar. O nosso é o alimento, tá? Então, as plantas, algas e cianobactérias são produtoras, tá? Produzem o próprio alimento. Aqui agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de consumidores. Os consumidores são chamados aí de heterótrofos, não produzem o seu próprio alimento. Eles precisam de um outro ser para poder se alimentar. Esse primeiro exemplo aqui eu trouxe um consumidor carnívoro, né? Nós temos aí uma leoa que matou um outro organismo e está se alimentando dele, então ela é carnívora. Nós temos os consumidores herbívoros, né? Vegetarianos, frugívoros, que podem comer aí grãos, folhas, sementes. No caso aqui o esquilo que está com uma semente de amendoim, e também as girafas aí, herbívoras, né, que estão comendo diretamente as plantas. E tem ainda os onívoros, né, como por exemplo nós, a própria espécie humana, nós nos alimentamos tanto de carnes quanto de vegetais. Então nós somos onívoros porque nós comemos das duas coisas, né. E agora tem aqui os decompositores. Quem são os decompositores? Exatamente quem faz o trabalho de transformação, né? Aqui nós temos exemplos de algumas bactérias e fungos. Então, esse trabalho dos decompositores aí é fazer a transformação, ou seja, é só a gente lembrar da decomposição, da transformação da matéria orgânica, apodrecimento da matéria, tá?